Muito boa tarde. Num período atribulado como este que atravessamos hoje em dia, no âmbito desta crise pandémica, onde as organizações foram levadas a utilizar a tecnologia como um recurso de contingência, é fundamental percebermos que há um desafio que permanece por resolver nas organizações e que hoje, perante esta perspectiva de maior dependência nas tecnologias, ganha um sentido e ganha uma prioridade diferenciada. Estamos aqui a falar da convergência de perspectivas entre quadros executivos e profissionais da segurança da informação nas organizações. Neste sentido, trazemos-vos aqui hoje uma apresentação que visa endereçar estes temas, começando por apresentar-vos um pouco o contexto daquilo que é o panorama de riscos e dos ciberriscos no contexto organizacional, analisar e entender as distintas perspectivas que possam ter estes dois tipos de stakeholders, quer os quadros executivos nas organizações, quer os próprios profissionais nas áreas da segurança da informação, visitar aqui uma abordagem para fazer face a este desafio e tentar ajudar os profissionais de segurança e até mesmo estes quadros executivos na convergência relativamente à temática para uma melhor proteção e salvaguarda do negócio destas organizações. E por fim, algumas considerações finais relativamente ao tema. Começamos assim por visitar alguns dados que sustentam a relevância que o tratamento de dados, que o tratamento de riscos tem no ecossistema global de riscos na organização e faremos isto recorrendo a um relatório global de riscos de 2019 emitido pelo World Economic Forum, onde o que podemos ver é os riscos tecnológicos, os riscos ciber a ganharem aqui um local de destaque neste mapa, não é? Imediatamente a seguir aos riscos de natureza ambiental e com causas naturais. Portanto, os riscos ciber, que são estes que nós podemos ver aqui a roxo, aparecem imediatamente a seguir, quer do ponto de vista de frequência, portanto quer dizer que mais frequentemente eles começam a surgir, começam a tentar ter impacto nas organizações. E relativamente ao impacto, aqui também e imediatamente a seguir aos riscos de natureza natural, aparecem então os riscos ciber, impactando não só a informação no ciberespaço, como também infraestruturas críticas. Este facto por si demonstra a importância de colocar estes riscos como uma prioridade nas agendas de diretivos e das organizações, pois o governo da economia em rede está visto como um tema central e este é um tema também fundamental para um crescimento sustentável e estável destas economias, destas organizações que cada vez mais interagem e vivem interdependentemente umas das outras. Se continuarmos a analisar aqui mais alguns dados, percebemos que, apesar deste não ser um tema novo, ele não tem sido efetivamente descartado, ou seja, as organizações estão cientes e conscientes da importância destes riscos, percebem que são riscos que têm que ser tratados e que têm que ser geridos, e prova disso tem sido o investimento que tem de ser feito ao longo dos últimos anos nesta mesma área. Muito investimento foi feito em controlos tecnológicos, em controlos de compliance, contudo começamos a chegar a um período em que a taxa de crescimento destes investimentos não se vai começar a observar, ou seja, vão começar a estabilizar as taxas de crescimento de investimento nestas áreas, exatamente porque há aqui uma falta ainda de talvez entendimento do benefício que este investimento tem tido para a organização. O que, a nosso ver, ou a mensagem que é importante, e creio que é esta que não está a passar, eventualmente, aqui nas estratégias que têm vindo a ser abordadas, é que a gestão da segurança da informação e a gestão dos riscos de segurança da informação devem ser vistos como um seguro. Não é? Nós compramos e adquirimos um seguro exatamente para nos protegermos no caso de sermos atacados, no caso de incorrermos em algum risco. E aqui a implementação de controles, o investimento na área da segurança da informação é isso mesmo, é também um seguro, é aquele seguro que nós não queremos ver ativado.
Portanto, o retorno do investimento é algo que eu creio que as organizações não querem efetivamente ver, não é? Mas que os nossos quadros e a nossa gestão executiva nas organizações têm por vezes dificuldade em entender isto. Portanto, eu penso que aqui é exatamente onde está o foco desta questão e eventualmente deste próprio desalinhamento entre estes dois grandes stakeholders no que diz respeito à segurança de informação. E, portanto, é preciso perceber o que é que está na base deste entendimento e é preciso entender e compreender e explicar aquilo que é ou que deve ser a gestão da segurança de informação e a gestão de riscos da segurança de informação. Dentro deste contexto ainda, tendo em conta que estamos todos cientes da importância da gestão de riscos, é importante perceber a importância que este tema de convergir em termos de segurança de informação tem que ter dentro das organizações. E isso dá-se porque, como podemos ver, não é? Ainda hoje estamos cada vez mais dependentes das organizações por via desta crise pandémica, mas percebemos aqui com alguns dados que nos são fornecidos que esta realidade não vai parar aqui pela pandemia, ela vai continuar, não é? Ou seja, dados como, não sei, até em 2018 tínhamos cerca de 1,9 bilhões de websites disponíveis no ciberespaço. Existem atualmente 4 bilhões de utilizadores na internet e este número está em tendência a crescer, dada a evolução económica de alguns países e até da utilização e digitalização dos próprios negócios. Conteúdos digitais na ordem dos 96 zettabytes até 2021. São geradas sensivelmente 111 bilhões de linhas de código anuais. Tudo isto é informação que reside no ciberespaço, que reside em formato digital e que tem que ser salvaguardada. Aqui o nosso grande inimigo vá lá, que é o que reside na Dark Web. A Dark Web hoje em dia é 5.000 vezes maior que a internet. E é a partir da Dark Web que muitos destes ataques se despoletam e a partir daí que estes incidentes ocorrem. Portanto, é preciso estar atento a estes números, é preciso entender a dimensão destes números e perceber que o problema não vai ficar menor, pelo contrário, o problema vai aumentar e, portanto, estamos aqui a abrir, com base nesta informação disponibilizada em vários dispositivos diferentes, estamos aqui a abrir a janela de oportunidade para ataques no ciberespaço com maior frequência, maior complexidade e maior impacto para as organizações. Ou seja, os ataques de cibersegurança deixaram de ser uma brincadeira de um conjunto de curiosos, para passar a ser uma ferramenta efetiva de ameaça a esta economia em rede a que nos referíamos há pouco. E, portanto, é preciso estar atento e é preciso que dentro das organizações e entre organizações os vários stakeholders estejam alinhados relativamente aos benefícios que investir na segurança da informação e na gestão de risco pode trazer para a sua organização. Neste sentido, e tendo em conta que este é o contexto que nós vivemos e este é o contexto organizacional e de risco em que as nossas organizações vivem, é importante percebermos e refletirmos efetivamente sobre aquelas que são as motivações e as preocupações de cada um destes stakeholders nas nossas organizações. E o grande desafio é este, não é? Portanto, basicamente temos vários interlocutores nas organizações, cada um com interesses e com responsabilidades distintas na organização e, portanto, as questões que colocam são todas pertinentes, devem ser todas endereçadas, mas devemos conseguir arranjar aqui uma linguagem comum relativamente à temática da segurança. Só a título de exemplo, antes de entrarmos naquilo que são as motivações e as preocupações dos vários stakeholders, trouxe-vos aqui dois exemplos. Um deles que é um gráfico que retirei do Economist Intelligence Unit Survey, é de 2016, mas eu acredito que continua bastante atual, tendo em conta a experiência que temos dos nossos clientes em algumas organizações com quem também trabalhamos e com quem falamos e artigos que lemos também aí no nosso ciberespaço. Portanto, este gráfico tende a ilustrar a diferença de perspectiva destes dois tipos de stakeholders, não é? C-suite e
e a liderança de segurança ou dos profissionais de segurança relativamente àquilo que são os ativos de informação mais importantes na sua empresa e que devem ser protegidos contra ciberataques. E aqui há alguns dados curiosos, por exemplo, a reputação da organização. Obviamente tudo aquilo que é quadro executivo coloca aqui um peso neste ativo diferente do que colocam os profissionais de segurança. Se estivermos a falar, por exemplo, já de ativos que têm mais impacto ou que residem em infraestrutura tecnológica, vemos aqui um salto brutal em termos de percentagem ao nível dos profissionais de segurança. Portanto, o que nós conseguimos perceber aqui é que as grandes diferenças estão, na valorização que os quadros executivos dão àquilo que é informação ou ativos que refletem o posicionamento do negócio no mercado, e a outra que é a visão e a perspectiva daquilo que é crítico por parte dos responsáveis de segurança e que nomeadamente reside em infraestruturas tecnológicas. E é exatamente este fosso que é preciso diminuir, ou seja, é preciso fazer convergir estas perspectivas, é preciso fazer com que os profissionais de segurança entendam aquilo que é crítico para o negócio, não aquilo que é crítico na perspectiva de tecnologia e daquilo que são as suas responsabilidades, mas sim aquilo que é crítico para o negócio e também que o negócio entenda que este risco é um risco que sim, apesar de ter vários tipos de suporte, há um que é especificamente crítico, que é o risco que está suportado em tecnologia e, portanto, tem que ter aqui um carinho, uma atenção diferente. Mas há efetivamente a necessidade de alinharmos estas perspectivas, nomeadamente e começando por aquilo que é crítico para a organização. O segundo exemplo que eu vos trago é o exemplo do incidente da Equifax. Portanto, ou seja, quando foi o incidente da Equifax, foi montada uma comissão parlamentar nos Estados Unidos para avaliar as causas, os controlos, os procedimentos que tinham sido disputados, a informação que tinha sido perdida, o impacto que isto tinha não só na organização Equifax, mas principalmente o impacto que isto tinha para os cidadãos americanos. E, neste caso, nós fomos vendo uma evolução até do ponto de vista de distanciamento, neste caso do CEO da Equifax, face àquilo que era ou aquilo que deve ser o posicionamento de um CEO ou de um quadro executivo perante um incidente de segurança. Em que no início o que se verificou era quase que uma desresponsabilização pelo incidente, culpabilizando as suas equipas tecnológicas ou até um mesmo elemento da sua equipa tecnológica pelo ataque. E posteriormente, depois de alguma pressão por parte da Comissão e até de pedido de responsabilização por parte da Comissão, então o CEO da Equifax acaba por pedir desculpa pelo incidente, pelos impactos que o incidente teve naquilo que são os cidadãos americanos e depois terminando por demitir-se. Bom, esta eu diria que não seria a solução ideal, ou que não é a solução ideal para este tipo de situações, e vemos que isto acontece cada vez mais quando há um incidente de segurança, vemos o CEO ou os quadros executivos dessas organizações admitirem-se na sequência desses incidentes. Não é isto de todo que é o objetivo da segurança de informação, nem a consequência de um incidente de segurança de informação, mas sim tentar procurar uma gestão responsável, informada, para que nestas situações quem está de fora consiga perceber efetivamente que a organização entende a problemática, agiu de acordo com a problemática e assume responsabilidades pela problemática como um todo. Muito bem, então relativamente à resolução deste tema, passa por entendermos efetivamente aquilo que são as preocupações, aquilo que são as motivações e a agenda de cada um destes tipos de stakeholders. E, portanto, e quando olhamos para os executivos dentro das organizações, estes senhores ou estas senhoras estão tipicamente preocupados em resultados do seu negócio. Portanto, estão focados em conceitos como receita, custos e riscos, não é? Que possam pôr em causa quer o valor da empresa, quer a marca ou a reputação da empresa. E, portanto, estes indivíduos, quando falam ou quando ouvem falar em segurança da informação, necessitam que a informação lhes chegue nestas palavras, nestas
preocupações que eles têm, porque só assim é que eles estarão receptivos ou mais receptivos a ouvir falar, a compreender a mensagem que os profissionais de segurança lhes estão a passar. Portanto, é importante nós, profissionais de segurança, entendermos isto e tentarmos refletir aquilo que é o nosso conhecimento especializado na área da segurança e na área do risco de segurança nestas keywords que estão aqui refletidas neste relatório, nesta apresentação e, obviamente, garantindo que aquilo que são as preocupações finais destes quadros executivos sejam salvaguardadas com as medidas e os controles que queremos implementar ao nível da salvaguarda da segurança da informação. Quando olhamos para os profissionais de segurança, obviamente, até pela natureza da sua formação e das suas responsabilidades, tipicamente estes profissionais estão focados em resolver e em procurar controlos tecnológicos, controlos que permitam endereçar e melhorar a eficácia processual da gestão da segurança e da avaliação de risco da segurança na organização e também, obviamente, sensibilizar, e aqui tipicamente sensibilizar os utilizadores destas infraestruturas tecnológicas. Isto porquê? Porque estes profissionais estão preocupados e muitas vezes esta é a sua missão de uma forma muito clara, não é? Proteger o perímetro da organização, quer o perímetro tecnológico, quer o perímetro físico da própria organização e por outro lado também garantir que respondem a requisitos de conformidade legal, regulamentar e ou até normativo aplicável à sua organização. E, portanto, como vemos, o foco destes dois tipos de stakeholders é muito distinto, quanto que num há um foco estratégico, do ponto de vista de negócio, no outro há um foco mais operacional de como implementar, de como suportar o negócio, em que se insere. Portanto, é fundamental que os executivos entendam que a segurança da informação não é um problema técnico, que os profissionais de segurança entendam que a segurança da informação é um problema para o negócio e só por isso é que temos profissionais de segurança e de tecnologias de informação nas organizações, porque suportamos o negócio da nossa empresa. E, portanto, é preciso entendermos que esta é uma temática, é uma problemática com fortes motivações financeiras, sociais e políticas e grandes impactos tecnológicos. Esta é uma das bases, ou este é um dos desafios que temos pela frente com estes dois stakeholders. Mais ainda, os executivos devem compreender a natureza dos riscos e os respectivos impactos. Ou seja, não estamos aqui a dizer que eles têm que saber de tecnologia, compreender tecnologia, temos que ter a capacidade de lhes traduzir este conhecimento, de lhes traduzir este entendimento numa linguagem que para eles seja acessível e compreensível. Do ponto de vista dos profissionais de segurança da informação, compreender o contexto da organização, quer o contexto interno, quer o contexto externo no mercado, com os seus clientes, com os seus parceiros, com os seus fornecedores, e perceber também qual é a estratégia de negócio e os requisitos de negócio que possam ter impacto na segurança da informação. E isto é fundamental, mais uma vez, para que estes dois estejam alinhados. Isto, portanto, implica um equilíbrio, não é? Que é aquilo que nós procuramos na gestão da segurança e aquilo que nós procuramos quando fazemos gestão de risco. Temos que procurar aqui, efetivamente, um equilíbrio entre o investimento que é feito, a segurança que queremos implementar sobre os nossos processos de negócio, sobre os nossos serviços de suporte ao negócio e a nossa capacidade de resposta e alteração de comportamento que queremos ver introduzida na nossa organização para fazer face a este tema da segurança da informação. E, portanto, resumidamente, eu diria que estes são os dois principais chavões quando queremos desafiarmos a ter uma melhor compreensão entre executivos e profissionais de segurança. No seguimento do que temos estado a conversar, eu diria que obviamente que é importante, que é fundamental, que é crítico a reduzir este fosso entre estes vários stakeholders para que os interesses do negócio, para que os requisitos do negócio, para que a estratégia do negócio seja salvaguardada e o negócio assente sob uma
uma base segura dentro daquilo que é a sua atuação no ciberespaço. A abordagem que aqui apresentamos, não sendo ela uma abordagem científica, mas considera 4 passos fundamentais naquilo que é considerado ou pode ser considerada uma estratégia para a minimização deste fosso. Em primeiro lugar, como já referimos anteriormente, ou fomos referindo anteriormente, a necessidade de compreendermos todos e da mesma forma o contexto do negócio, o contexto da organização. Num segundo passo, refletir e considerar a eventual avaliação de riscos quantitativa ao invés daquilo que tem sido adotado como uma avaliação de risco qualitativa. Ter aqui a capacidade de identificar e medir controles e riscos que traduzam as preocupações aos vários níveis da organização e, por fim, comunicar decisões relativamente à segurança de informação ao negócio. Começando pelo contexto, é importante que dentro da compreensão do contexto da organização, e nomeadamente no que diz respeito aos profissionais de segurança, é importante que se tenha o mesmo entendimento daquilo que é a estratégia de negócio, ou seja, aonde é que a organização se insere em termos de negócio, para onde é que ela quer caminhar no presente e no futuro em termos da sua estratégia de venda e de presença no mercado, e para isso é preciso conhecer quem são os vários stakeholders da organização, quais são os objetivos financeiros, as implicações financeiras que esta estratégia tem para a própria organização, que produtos é que queremos ver no mercado, quem é que são os nossos clientes, os nossos parceiros, os nossos fornecedores e que requisitos com impacto na segurança é que estes possam ter. Portanto, a avaliação destas várias peças, a avaliação destas várias variáveis, ou seja, o conhecimento e a avaliação das expectativas de cada uma destas partes para a gestão da segurança é fundamental. É fundamental para que tenhamos a percepção daquilo que é crítico para o negócio e aquilo que efetivamente deve ser salvaguardado e para onde se devem dirigir os esforços e os recursos para a salvaguarda da informação deste mesmo negócio. A segunda fase desta abordagem prende-se com refletirmos sobre a avaliação quantitativa dos riscos. Ou seja, até agora, e eu acho que desde sempre, quase aqui no que diz respeito à gestão de riscos de segurança, a abordagem que tem vindo a ser seguida tem sido uma abordagem ao risco qualitativa. E isto prende-se essencialmente pela novidade do tema dentro das organizações, pela falta de histórico que temos relativamente ao comportamento do risco de segurança na organização e no seu ecossistema de risco, assim como a forma como este risco se enquadra dentro da organização. Mas esta dificuldade que estamos a ter em comunicar para cima aquilo que são as nossas preocupações e de em cima entenderem aquilo que nós precisamos para salvaguardar o negócio, tem vindo a exigir ou tem vindo a trazer para a agenda de vários gestores de risco o tema de começar a abordar o risco ciber e o risco da segurança de informação de uma forma quantitativa. Para quê? Para que nos proporcione com métricas mais precisas, para que nos proporcione dados que nos permitam de uma forma mais efetiva priorizar os riscos e os controles a implementar e também, obviamente, como consequência disto, o investimento a ser feito por parte das organizações e também para que tenhamos todos uma compreensão idêntica daquilo que são os riscos para o negócio. Okay? Portanto, a quantificação de risco começa a ganhar tração efetivamente por estes motivos. Contudo, alguns dos fatores que têm sido um bocadinho inibidores de uma gestão de risco quantitativa prendem-se com a taxonomia, ou seja, a taxonomia na gestão de risco de segurança ainda é pouco precisa e, portanto, há aqui uma necessidade de efetivamente uniformizar esta taxonomia para que todos tenhamos a mesma percepção e perspectiva daquilo que é um risco, uma ameaça, uma perda para um negócio, um evento de segurança.
ok? Por outro lado, também âmbitos indefinidos, e isto prende-se com a compreensão do negócio, ou seja, é preciso compreender o negócio, perceber aquilo que é crítico para a organização e perceber aquilo que deve ser um forte input para a nossa gestão de risco. Também em modelos imprecisos, lá está, a gestão de risco qualitativa tem uma grande parte de imprecisão que lhe está inerente. E não só, e também a presença de uma falsa matemática, ou seja, quando nós, por exemplo, dizemos que um risco é alto, médio ou baixo, e dizemos que alto é 5, médio é 3 e baixo é 1, ao tentarmos fazer esta conversão numérica e depois extrapolarmos isto para uma numeração efetiva e quantitativa do risco, obviamente que a precisão é escassa e é uma falsa matemática porque efetivamente não traduz a realidade do valor do risco no contexto da segurança da informação. E depois, e ainda, também pela novidade do tema, há também ainda uma escassez do ponto de vista de competências e de experiência nesta temática da avaliação de risco quantitativo, mas que, a meu ver, está na hora de começarmos a estudar, a aprender e a considerar esta estratégia como uma estratégia para nos ajudar aqui na avaliação do risco e na gestão do risco nas organizações. Para nos ajudar neste percurso, apresento-vos aqui, se bem que muitos podem até já conhecer, esta norma internacional que tem como objetivo modelar ou apresentar uma modelação do risco, que é o Factor Analysis of Information Security, mais conhecido como FAIR, onde os componentes de FAIR são desenhados com os seguintes objetivos. Por um lado, desenvolver uma taxonomia standard para o risco de informação e para o risco operacional da informação, definir aqui uma estrutura para estabelecer os critérios de recolha dos dados, portanto é fundamental sabermos quais são as regras e quais são os critérios para podermos recolher dados, para garantir que os dados são comparáveis, são íntegros e podem refletir efetivamente o risco para a organização. Também para definição de escalas de medição de fatores de risco, construção de modelos para análise de cenários de riscos complexos e depois também a definição de componentes para a integração com mecanismos computacionais para o cálculo de risco. Portanto, esta norma vem aqui introduzir, organizar e estruturar vários conceitos e vários critérios, até agora alguns deles abordados na análise de risco qualitativa, mas que não têm sido o mais eficaz e não têm tido, portanto, a capacidade de conseguir traduzir efetivamente aquilo que são as principais preocupações do ponto de vista de gestão de risco nas organizações. No terceiro ponto que nós aqui falamos e que referimos nesta abordagem é a medição dos controlos e dos riscos, ou seja, nós sabemos que quando falamos em gestão, no fim do dia temos que medir e temos que conseguir ver e demonstrar a evolução dos controlos que estão implementados. E na segurança da informação não é diferente, portanto, se nós sentimos a necessidade de avaliar risco e se depois a seguir temos a necessidade de implementar controlos, então temos que pensar e refletir daquilo que possam ser os indicadores que podem demonstrar e refletir as preocupações da organização em termos de segurança, os controlos implementados e o progresso e o desempenho desses mesmos controlos. Bem? Portanto, estes controlos podem ser, como nós sabemos, definidos quer ao nível estratégico, quer ao nível tático, quer ao nível operacional, cada um com o seu stakeholder distinto, não é? Mas, portanto, é muito importante que consigamos definir indicadores, e isto não é uma atividade que envolve só os responsáveis de segurança de informação, mas que envolve todos aqueles que são responsabilidades de segurança, portanto, implica definir e identificar indicadores que nos permitam a todos os níveis da organização perceber o estado da segurança, a evolução da segurança, os riscos a que estamos expostos, como estamos a tratar e como é que estamos a dirigir esta função dentro da organização. Por fim, e não menos importante, pelo contrário,
não é? Porque é o resultado de todo o trabalho que as várias partes interessadas têm feito ao longo da gestão da segurança e ao longo do risco, e tipicamente estas funções estão centradas em responsáveis de segurança, em responsáveis de risco, é que esta informação tem que falar para o negócio. O negócio tem que entender a importância da segurança da informação, tem que entender os riscos a que está exposto, o impacto que isto tem para a organização e, como eu vos falei há pouco, e tendo em conta aquilo que são a motivação e as preocupações de cada um dos stakeholders, quando falamos para cima, devemos falar em coisas como risco, eficiência, devemos falar em valor estratégico dos controlos, das medidas que vamos implementar, devemos falar na satisfação do cliente com os controlos que estamos a implementar e, mais uma vez, qual é a receita e qual é o custo que advém ou que não advém da implementação destes controlos. Portanto, na discussão do ciberrisco ou do risco de segurança da informação, é fundamental facultar ao negócio informação estruturada, clara e consistente em tempo real. Portanto, quando juntamos as várias variáveis de que falámos aqui hoje, quer contexto, quer avaliação de risco, quer indicadores, é importante que esta informação, nos seus vários níveis, nas suas várias fases, respeite estes critérios que aqui estão. Portanto, informação estruturada, informação clara e dados consistentes em tempo real. Por fim, para terminarmos esta nossa conversa, aqui duas notas principalmente. Portanto, a convergência de perspectivas resume-se a conseguirmos implementar dois aspectos. Primeiro, a compreensão comum daquilo que é a gestão de risco, não só em termos de terminologia, mas em termos de entendimento daquilo que é crítico para o negócio, o impacto que tem para o negócio, assim como o risco e a frequência com que o risco pode atuar sobre os nossos processos de negócio. E o segundo ponto é o investimento que é feito ao nível da segurança e os controles de segurança implementados não devem ser desenvolvidos apenas para criar resiliência ao risco de segurança, mas sim para atender às exigências do negócio. Portanto, mais uma vez, percepção do que é crítico para a organização e equilíbrio entre custo, segurança e capacidade de resposta por parte das organizações ao risco de segurança da informação. Por fim, deixo-vos com esta imagem. Esta imagem é também o resultado de um pedido de desculpas formal e público por parte dos executivos da Sony, quando foi do incidente deles à data de 2011, onde o quadro executivo veio a público pedir desculpa pelo incidente. E, portanto, isto, no fim do dia, o que significa é que a segurança da informação é uma decisão do negócio. É um aspecto mais que o negócio, hoje em dia, com que o negócio tem que lidar. E, portanto, é uma decisão do negócio, mas, obviamente, sempre suportada por perícia técnica, porque é um requisito, porque é um risco, aliás, que dentro da sua novidade, dentro daquilo que é a sua evolução constante, obviamente tem que estar bem suportado em peritos e em conhecimento, competência e experiência técnica de valor na organização. Muito obrigada e se houver agora perguntas ou questões, estamos ao dispor.